Bom dia a todos os irmãos. É uma alegria ver tantos jovens de azul. Espetacular. A visão aqui de cima é brutal. E quero dar-vos as boas-vindas aqui à Igreja das Caldas da Rainha, às nossas visitas, caras conhecidas que eu tenho aqui, amigos de longe, e também às pessoas que estou a ver pelas redes sociais, pelo YouTube. Hoje é um dia muito especial, não sei se vocês já repararam. Não. Desde a escola sabatina até aqui à altura do culto. Hoje os desbravadores, como vimos no vídeo, celebram 73 anos. Incrível. E sabem, talvez das tarefas mais difíceis e se calhar das ações mais complicadas para um desbravador é saber a quem pedir permissão. É complicado. E sabem, esta ação de permissão, ela mostra tanto respeito da parte de quem pede, mostra também confiança pela parte de quem concede essa permissão. Então nós temos dentro desta ação da permissão, nós temos consideração, temos consentimento e temos também submissão e autoridade, ok? E eu, agora para falar um bocadinho para os mais novos, eu não sei se o que aconteceu comigo acontece hoje em dia com vocês, especialmente aqui exploradores, aqui do banco da frente, tições. Não sei se acontece com vocês também. Na altura, atenção, ainda hoje isto me acontece. Quando eu tenho que pedir permissão aos meus pais, é verdade, ainda hoje tenho que pedir permissão aos meus pais, eu não sei se eles, com vocês, fazem a mesma coisa, que é um monte de perguntas. Quando vocês pedem permissão para alguma coisa, por exemplo, para ver televisão. Vocês pedem permissão para ver televisão, o que é que os meus pais vos perguntam? O que é que vais ver? Os pais é que estão a responder. É costume, não é? Normalmente perguntam-vos o que é que vocês vão ver, o que é que isso vos vai ensinar, ou então, quanto tempo é que vão passar à frente da televisão. O mesmo se aplica, por exemplo, se vocês se isolarem no quarto. Vocês vão para o quarto, fecham a porta do quarto, estão lá há que tempos. Os vossos pais perguntam o que é que foram para lá fazer. Não tens mais nada para fazer, ou então perguntam o que é que vocês andam a tramar. Isso também, não é? Sabem, o mesmo se aplica quando jogamos jogos de computador, telemóvel, PlayStation. Nossos pais têm uma carrada de perguntas para nos fazer. Perguntam-nos o que é que nós vamos jogar, se isso é bom, se é mau, o que é que vocês vão aprender com isso, com quem é que vocês vão jogar e de onde é que são essas pessoas que vocês vão jogar. É claro que as preocupações dos nossos pais baseiam-se sempre com quem é que nós estamos, onde é que nós estamos, quem é que são os nossos amigos e que tipo de influência as pessoas com quem nós andamos têm sobre nós. Não é? E a verdade é que na minha altura, e ainda hoje tenho, e ainda hoje ouço, os meus pais diziam-me frases do género: filho, ainda hoje ouço isto, filho, atenção com quem andas, estás-te a rir, não é? Atenção com quem andas, quem vê caras não vê corações. Ou então, filho, atenção que diz-me com quem andas que eu digo de quem és. Ou então aquele ditado tão frequente que é pelos seus frutos os conhecereis, não é? Os meus pais sempre me disseram isso. Mas uma coisa é certa, e eu queria vos chamar a atenção para isto, é que quando o meu dirigente do clube local virava-se para os meus pais e dizia assim: olha, vai acontecer esta atividade, vamos acampar, vamos fazer um retiro. Praticamente sempre os meus pais me deixavam ir. Não era preciso eu pedir autorização. E existe uma razão para isto. A razão é que talvez os meus pais conhecessem o dirigente já há muitos anos e estavam frequentemente com ele. Ou talvez eles sabiam quais eram as companhias que eu tinha dentro do clube, as influências eram boas. Ou até pudessem conhecer, se calhar, quem estava à frente do clube. É verdade. Os meus pais sempre foram assíduos ao clube, sempre tiveram nas reuniões do clube, até porque às vezes também, juntamente com a malta da idade deles, levavam o clube para a frente, é verdade. Juntamente com toda a malta da idade deles. E eles sabiam que tipo de atividades eram feitas nos clubes, conheciam o que é que se fazia, sabiam que eram atividades educativas, lúdicas e que, acima de tudo, eram atividades que chegavam os nossos jovens a Cristo. E dentro dos possíveis, claro, faziam de mim um melhor jovem. Pronto, isso é verdade. A história que eu vos queria trazer hoje
e eu queria pedir a atenção dos exploradores e dos tições. Eu queria saber se vocês conseguiam adivinhar a história que eu vos trago hoje através dos 3 emojis que estão no slide. Alguém consegue? Eu só disse exploradores e tições. Eu não disse companheiros, eu não disse... Não. Exploradores e tições. Diz lá, André, diz. Boa. Multiplicação dos pães e dos peixes. Muito bem. Sabem, esta história contém um pouco de respeito, contém um pouco de confiança, consideração, submissão, autoridade, todos aqueles pontos que eu falei há pouco. E nesta história, o protagonista que eu vos quero trazer é um pequeno jovem. Ele não é muito mencionado, mas atenção, esta história é bastante importante, até visto que esta história está escrita nos 4 evangelhos, ok? Mas, no entanto, só João é que nos fala sobre este jovem e nos diz quem é este protagonista. Por isso eu convido os irmãos, neste momento, a abrirem as vossas Bíblias, ok? Em João 6, 1 a 15. 1 a 15. João 6, 1 a 15. Aqui neste verso, nestes 15 versículos, é onde nós encontramos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu queria trazer a vossa atenção especificamente para o versículo 9 de João. E, aliás, Afonso, podes ler o versículo, por favor? Espera pelo microfone. Espera aí. Aqui está o rapaz. Aqui está o rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Ok, aqui João apresenta-nos o nosso protagonista desta história. E eu penso que este jovem tinha mais ou menos a idade dos exploradores. Quantos exploradores é que temos aqui hoje? Braço no ar, exploradores. Ok. Não és bem já explorador, tu. Exatamente. Tinha mais ou menos a vossa idade. E talvez sabem que no tempo de Jesus, na Judeia, ou especificamente nesta localidade chamava-se Batsaída, se tivesse existido um clube de desbravadores, eu acho que este jovem teria frequentado esse clube de desbravadores. Sabem porquê? Olhem o quão incrível este jovem é. O texto não nos diz, mas faz-nos levar e imaginar que só por saber que Jesus estava naquela terra, perto daquela região, criou no interior deste jovem uma vontade de ir ver Jesus. E esta vontade encontra-se em todos os nossos desbravadores. Sejam eles rebentos, sejam eles companheiros e embaixadores, encontra-se cá. E eu acredito que se naquela altura houvesse um clube, este jovem estaria lá presente. E este texto sugere que Jesus, nesta altura, só para contextualizar, estava um pouco em baixo. Eu não sei se, nesta altura, não sei se lembram, João Batista tinha falecido há pouco tempo e Jesus sentia-se um bocadinho mais em baixo, fragilizado. E então decide retirar-se, passar o mar da Galileia e ir para as montanhas, só com os seus discípulos. Mas, apesar dele se calhar querer ficar mais sozinho e isolado, aonde quer que Jesus fosse, multidões seguiam. Não havia como não. E esta fama que Jesus tinha é fundada e bastante fundada, pois na parte oeste do Mar da Galileia, toda a parte oeste do Mar da Galileia onde Jesus tinha passado, Jesus curou todos os enfermos que tinham-lhe chegado. E eu quero que vocês abram as vossas Bíblias também em Marcos, no capítulo 6, e nos versículos 55 e 56. Ana Júlia? E reparem no que nos diz estes versículos. Eles percorriam toda aquela região e levavam todos os enfermos em macas para onde ouviam que eles estavam, e aonde quer que eles fossem provados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados.
Incrível, não é? Pessoas agarravam em enfermos, colocavam-nos em macas, agarravam em todas as pessoas que pudessem ter maleitas, levavam-nas pelo menos aonde estava Jesus, colocavam-nas sobre as praças das aldeias, cidades, onde quer que ele estivesse. E bastava tocar na orla do manto de Jesus e eles saíam curados. Imaginem a quantidade de enfermos que Jesus não curou e a fama que isto não gerou. Sem qualquer sombra de dúvida que esta compaixão que Jesus tinha era o que fazia com que despertasse esta curiosidade neste jovem. E de saber que Jesus fazia tudo isto, deixava-o cheio de vontade de estar onde Jesus estava. Existem, se calhar, aqui várias pessoas entre nós que até se possam estar a sentir com alguns problemas, se calhar alguns desafios, e que se calhar basta só virem a Jesus. E precisam de tocar no manto de Jesus. Precisam de estar com Ele, de o seguir, de o aceitar. E este é o convite desta manhã. É incrível que este jovem, ele não só sabia que havia um homem chamado Jesus naquela região, mas também sabia e tinha o querer de estar com Ele, onde quer que Ele estivesse. Brutal esta vontade deste jovem. E todos nós aqui na igreja já ouvimos falar sobre aquele que morreu por nós na cruz, Jesus Cristo, que deu a sua vida e entregou para nos salvar, mas também já ouvimos falar sobre o Espírito Santo, que hoje em dia trabalha em nós, que nos motiva a chegar às nossas expectativas e a dizer: eu vou ter contigo, Jesus. Eu esta manhã queria-vos dizer que a boa fama cria confiança. Eu vou-vos explicar porquê. O nosso personagem era um jovem da idade dos exploradores, como eu já disse, mais ou menos. E, como é óbvio, ele não tinha capacidade de se governar sozinho. Mesmo querendo muito ir ter com Jesus de Nazaré, mesmo querendo estar com Ele, mesmo ter a vontade de ir, ele, como não podia ir sozinho, ele tinha que pedir permissão. E pedir permissão tinha que estar sujeito a ser alvo de várias perguntas, tal e qual como aquelas que falámos esta manhã. E tinha que também estar sujeito a dar as suas respostas. Hoje em dia, tal como no passado, os nossos pais ficam sempre preocupados em nos dar permissão, seja qual ela for, seja o que for. Torna-se uma preocupação para eles. E como naquela altura existem sítios perigosos onde nós vamos, existem pessoas que nós não sabemos o que é que devemos de esperar delas, e isso realmente torna um risco e gera sem preocupação nos nossos pais. Mas mesmo que vocês achem que, meus queridos jovens, que vocês sabem tomar as vossas decisões, que vocês já sabem cuidar de vocês, já conseguem ir por vocês, sabem o que é melhor para vocês, a Bíblia dá-nos um conselho muito importante. E eu queria que vocês também abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 10, 12. Leonor. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe, não caia. É forte, não é? Por outras palavras, na certeza pode estar o perigo. Quando nós menos esperamos e quanto mais certos estamos e quanto mais descontraídos nós estamos. Podem existir várias razões para quais os nossos pais não nos deem permissão para fazer, se calhar, o que nós queremos. Uma delas pode ser por não saberem para onde é que nós vamos, por não saberem com quem é que nós vamos, por não saberem sequer quando é que voltamos ou... Você está bem? Existem inúmeras razões. Mas o interessante e o que eu vos queria chamar a atenção é que, para muitas pessoas, para muitos pais, o clube de desbravadores é um local seguro. Tem prestígio. Os líderes do clube, através de vários anos, construíram uma relação de confiança, construíram uma relação de respeito perante os nossos pais. E os nossos pais concedem-nos permissão para irmos acampar. Olhem, e prestem atenção às atividades que eu vos vou dizer. E eu quero saber, se não fosse pelo clube, se vocês deixavam tão facilmente os vossos filhos irem. Ir a acampamentos,
ir a retiros para o meio das montanhas, lagos e rios, fazer atividades radicais, tal e qual como fazem no Cabril, rapel, slide, escalada, saltos lá das pedras lá de cima cá para baixo. Deixam-nos viajar, ir a um Campori longe daqui para a Alemanha, espetacular. Isto tem tudo uma razão. Tem tudo a razão do prestígio do clube. Da confiança que foi construída durante anos a fio. E sabem que os vossos pais concedem-vos permissão porque sabem que no clube é um local seguro, é um local onde têm bons amigos, boas companhias, é um local que sabem que vos vai chegar mais a Cristo. E a fama de Jesus naquela altura era tal e qual como o Clube dos Bravadores. Gerava confiança nas pessoas e multidões, devido a isso, cercavam-se dele e queriam estar perto dele. Nós hoje, eu quero-vos dizer que somos privilegiados e eu sinto-me privilegiado. Sinto-me privilegiado por fazer parte de um clube que tem tão boa reputação onde quer que vá. Que é mesmo assim. Sinto-me privilegiado de usar esta farda, este lenço, que significa tanta coisa. Que significa responsabilidade, que significa motivação, que significa prontidão. E toda a vez que nós saímos com este lenço, nós trazemos e levamos sobre nós toda esta boa reputação. Toda a vez que nós saímos fardados, nós damos testemunho do que é ser um desbravador e, acima de tudo, damos testemunho do que é viver uma vida com Cristo. Isto tudo, todos estes componentes que eu vos disse agora, geram a confiança do clube. Por isso, eu hoje desafio-vos, a todos os jovens e adultos, que tragam pessoas para o clube. Tragam amigos, tragam vizinhos, tragam colegas da escola. Eu sei que alguns de vocês já o fazem aqui, e eu conheço quem o faz, e acreditem em trabalho espetacular, continuem. Mas tragam-nos. Nós não sabemos quem é que poderá usufruir e quem é que poderá se chegar a Cristo através do clube. Eu atrevo-me a dizer que a mãe deste jovem que nós estamos a falar nesta história, ela estava bastante ciente da fama de Jesus. E tal e qual como os seus vizinhos, isto dava-lhe confiança, dava-lhe tranquilidade, dava-lhe segurança para poder dizer ao filho, vai ter com Jesus. Eu hoje também vos queria dizer que conhecimento leva a consentimento. Vocês imaginem esta cena, naquela altura. Um jovem carregadinho de desejo de estar com Jesus, de querer ir, cheio de motivação. Tinha mais pessoas como eles, como vocês, a irem ter com Jesus, que levavam os pais, mas infelizmente os pais dele não o podiam acompanhar e por causa disso ele teve que pedir permissão. Comigo isso aconteceu também. Aqui há uns tempos, eu lembro-me desta parte, também foi bastante marcante na minha vida como desbravador. Há uns bons anos, quando eu tive que ir ao meu Campori, na altura o nosso dirigente era o meu tio, se eu não estou em erro, pelo menos foi quem nos acompanhou, a Itália, espetacular. Campori foi uma coisa louca. Nunca tive uma experiência como aquela. E a certa altura o meu tio, o nosso dirigente na altura, teve que pedir permissão aos meus pais. Apesar de eu estar de férias nessa altura, apesar de... tinha muitas coisas em casa para fazer, havia estudos para fazer, havia trabalhos a serem realizados, o Campori era caro. Mas eu ainda assim tinha a certeza que ia ser uma atividade espetacular, ia ser brutal, ia estar gente que eu conhecia lá, ia ser uma experiência incrível, mas ainda assim eu precisava que os meus pais assinassem a folha de autorizações. Precisava que eles me deixassem ir. No Sermão da Montanha é-nos dito e mostrado que Jesus fazia todo o tipo de convites, que incentivava as pessoas a irem ter com ele e que, neste caso em particular, não existe um convite muito explícito.
Pois não? Não ouvemos Jesus a dizer, venham ter comigo. Antes, pelo contrário. Jesus até se calhar queria estar mais sozinho. Mas só a presença de Jesus, só o facto de ele estar ali naquele lugar era convite o suficiente para que multidões se juntassem à volta dele. E eu posso imaginar aquele jovem a ir ter com a sua mãe para pedir permissão para ir ter com Jesus, porque eu passei pelo mesmo, onde quis ir ao Campari, e encher-se de argumentos, pensar em maneiras de convencer a sua mãe para poder deixar ir ter com Jesus. Mas quando chega ao pé da sua mãe, a mãe vira-se para ele e diz-lhe que não precisa de argumentos nenhuns. A fama que Jesus tinha, a boa fama que Jesus tinha era o suficiente. E esta mãe tinha uma segurança tal e uma certeza tal em deixar o seu filho ir, que ela pôde virar-se para o filho e dizer, vai, fica o tempo que tu quiseres, eu até te vou preparar um lanchinho, vai. Eu sei que onde está Jesus é seguro. Eu sei que aonde Ele está há plenitude, há tranquilidade e eu confio nele. E quando o meu dirigente, com certeza, falou com os meus pais na altura, o meu tio neste caso, explicou o que é que iria acontecer no Campori, tudo bem que todos estávamos minimamente informados, mas como é que ia acontecer, as viagens, onde é que iam nos apanhar, onde é que nos iam levar, como é que ia ser. Houve toda esta conversa, apesar de se calhar na altura não participar delas, mas tudo isto houve, a seguir de ter tido esta conversa com os meus pais e os meus pais terem percebido que tipo de atividade era, apesar de todas as dificuldades, os meus pais disseram-lhe assim, olha, vai, diverte-te, aproveita e tem juízo. Mas já viram o que é que gera a fama? A boa fama? E o conhecimento gera realmente este consentimento. Em João 6,9, como nós já vimos, o jovem é trazido à presença de Jesus com alguma comida. E claro, esta comida não veio preparada se calhar pelo jovem, foi pelos pais. Os pais e a mãe enviou esta comida, o pai enviou-lhe, se calhar foi buscar um peixinho ou outro, a mãe preparou um pão, os pãezinhos de cevada e enviam para o filho. E é engraçado que a história diz-nos que mais ninguém naquela multidão, não faço ideia de quantas pessoas pudessem lá estar, imaginem só, mais ninguém tinha comida. E foi só este facto de este jovem ter ido preparado pelos pais com alguma comida que o fez ser levado à presença de Jesus. E de nada, este jovem depara-se com aquela pessoa que ele sempre queria estar perto. E os discípulos vão, agarram-no pela mão e dizem assim, vem cá, traz aí a tua comida. E levam-no à frente de Jesus e o jovem olha assim para Jesus. Incrível, não é? Eu imagino. A mãe consentiu em deixar este jovem ir, pois tinha conhecimento da fama de Jesus. E este jovem estava disposto a dar tudo o que tinha para comer, porque tinha passado horas a ouvir Jesus e tinha estado na sua presença e a conhecê-lo. Para não me estar a alongar tanto e para concluir o sermão, ainda que a Bíblia não mencione muito sobre este jovem, que não nos diga muita coisa sobre este ato de solidariedade dele, a história abre a nossa mente e ajuda-nos a entender e a perceber que conhecer Jesus permite gerar confiança e desejo de o seguir. Permite-nos perceber que na pessoa de Jesus Cristo existe uma atração, existe algo que atrai outros. E nós também conseguimos entender que a tarefa que Jesus nos deixa e que Jesus nos traz vai de encontro às necessidades dos nossos jovens e do seu povo. Não interessa a nossa idade, não interessa o que é que nós temos para oferecer. Estar com Jesus é tornar-nos instrumentos, independentemente do que seja nas suas mãos. E, de certa maneira, estar com Jesus torna-nos também canais das suas bênçãos. Este rapaz tornou-se uma bênção para a sua família, tornou-se bênção para os seus amigos, tornou-se bênção para uma multidão inteira.
Espetacular. O apóstolo Paulo pergunta-nos em Romanos, e eu aconselho-vos também a abrir as vossas Bíblias, em Romanos 10, 14, e eu vou pedir à Margarida para ler, por favor. Pode ser? Espera que o microfone vem aí. O apóstolo Paulo faz-nos uma pergunta muito importante. Várias perguntas muito importantes. Como, pois, invocaram aquele de quem não creram? E como creram daquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Como é que as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Estar com Jesus, responder a este convite de Jesus, dá-nos coragem, dá-nos instrumentos, dá-nos capacidade para fazer a sua vontade. Nem a mãe que deu permissão ao seu filho a dizer vai com Jesus, e nem o filho que consentiu na permissão da sua mãe e disse eu vou com Jesus, esperavam o resultado que ia ter horas depois. Uma multidão foi alimentada e pôde continuar a deleitar-se nas palavras de Jesus, na companhia de Jesus, e ainda outra multidão beneficiou das sobras daquele milagre. Escala brutal, espetacular. Hoje o Clube de Desbravadores celebra 73 anos, desde que foi oficializado. E todos vocês fazem parte dele. Fazem parte dele porque os vossos pais um dia disseram, podem ir. E todos vocês são desbravadores hoje porque um dia decidiram dizer, eu vou. E eu quero vos deixar com um convite que Jesus vos faz e que Deus vos faz. E este convite não é só um convite de virem e participarem no clube, não é só um convite de virem e participarem nos acampamentos, nas atividades que nós temos para vocês, nos retiros. Não é só um convite para fazer viagens onde o centro é Jesus, mas tudo isto tem o propósito de um dia poderes dizer eu quero render a minha vida a Ti, Jesus, através do batismo. E assim testemunhar para toda a gente que a minha vida é com Cristo. Que um dia vocês todos possam dizer o seguinte, que eu aceito Jesus como o meu Salvador, que através dos meus dons, que através daquilo que eu tiver à minha disposição nas minhas mãos, eu vou dizer, contar, mostrar a toda a gente as maravilhas que Jesus faz na minha vida. Logo à tarde nós vamos ter um batismo, não sei se todos já sabem, já foi anunciado, do nosso pequenino Luís Filipe, não é? E logo à tarde com certeza vai ser feito o apelo a quem não é batizado. Mas eu hoje de manhã tenho uma pergunta, é só uma pergunta para aqueles que não são batizados. E a pergunta é, o que é que vos impede de serem batizados? Se vocês conhecem Jesus, se vocês estão cientes da sua fama, se vocês querem segui-lo e querem dizer eu vou, o que é que vos impede? E para terminar, para todos, a pergunta que eu quero, e para mim mesmo também, a pergunta que eu quero deixar é, queremos nós seguir Jesus? Queremos nós ter o nosso nome no livro da vida? Se sim, se nós queremos, é isso eu digo, vão com Jesus, porque eu com certeza vou. Um bom sábado a todos.